40. Mas quem finalizou a possibilidade de aborto foi o Capitão Wagner, por exemplo, que foi o primeiro que deu entrevista dizendo, olha, está tendo negociação. O governo não deixou de ter gente do governo dialogando em nenhum momento. O governo não deixou. Mas eu falei tudo isso porque você chegou a cogitar, ou perguntou se existiu essa possibilidade. Eles colocaram crianças e mulheres no meio, né? E a notícia que a gente tinha é que tinha muita gente armada lá. Então, você se vê diante de um dilema. O que é que você faz? Porque greve de policial é uma coisa flagrantemente inconstitucional. O que é que você faz? Você vai... Isso não vai mulher e criança, governador? Mesmo a polícia armada numa greve inconstitucional? Claro, qualquer confronto é uma coisa perigosa e que pode deixar sequelas. Né? Já tivemos aqui no Ceará, no passado, um movimento como esse. O comandante da Polícia Militar, no passado, levou um tiro. Felizmente foi um tiro que não deixou sequelas graves. Fala a verdade. Hein? Fala a verdade. Eu nem me lembro não, mas aconteceu já isso. Então, você ir para o confronto é uma alternativa, né? É uma alternativa, mas é a alternativa para ser usada em último caso. Eu gostaria de fazer uma pausa agora. Nós temos uma matéria de uma série sobre Vida de PM que estamos exibindo durante essa semana aqui no Estúdio Minas. Na segunda reportagem da série Vida de PM, vamos conhecer alguns dos problemas existentes na corporação. A pressão e o estresse gerado tanto pelo dia a dia quanto pela relação com os superiores, que muitas vezes trazem consequências negativas para a vida dos policiais. Alunos têm problemas familiares e vícios químicos. Especialistas apontam a desmilitarização como possível alternativa para parte dos problemas de hierarquia. Final de 2011 e começo de 2012. A categoria que deve respeitar a hierarquia e proteger pessoas e patrimônio para o Ceará. Movimento que encerra na hora que o governador negociar. Paralisação não prevista no Estatuto e nem na Constituição Federal. Com relação aos servidores militares, no caso das Forças Armadas e também das polícias militares e bombeiros militares, há uma proibição absolutamente expressa e indiscutível na Constituição. Enquanto policiais, bombeiros e governo negociavam, a população ficava amedrontada com ações reais e boatos de violência urbana. A negociação fez o movimento acabar, mas as consequências dessa quebra na rotina da PM já eram sentidas. Apareceram fatos, problemas até então desconhecidos ou escondidos. Os dias de fala, reclamação tiveram efeito, depois de anos, de, segundo os policiais, silêncio diante dos superiores. Militares não podem ser insubordinados, devem obedecer ordens e algumas delas, segundo policiais, acabam causando revolta, que é sentida pela população. O tratamento que a gente recebe é um tratamento que às vezes nos coloca numa posição já de estresse, independente das ruas, né? Eu digo internamente. E é difícil você não deixar transparecer isso na rua. A condição do policial, né? A falta de cidadania, a negação dos direitos, né? Uma baixa qualidade de vida, uma cadeia de comando e obediência, onde os policiais são tratados de uma maneira muito humilhante. Dentro da polícia, a mentalidade autoritária é muito forte. Em 2003, no primeiro mandato, o então deputado estadual pelo PCdoB, Chico Lopes, elaborou um projeto de indicação da Lei do Assédio Moral. O projeto foi barrado pelo Estado, que alegou altos custos que não cabiam no orçamento do governo. Em novembro do ano passado, o próprio governador Cid Gomes enviou para a Assembleia Legislativa uma mensagem com um texto praticamente idêntico ao que havia sido criado pelo deputado Chico Lopes. A mensagem foi aprovada. E agora existe uma lei que protege o servidor público estadual contra o assédio moral. A lei prevê advertências, multas e demissões. E prevê também a criação de uma comissão de prevenção e combate ao assédio moral. Mais uma categoria que tem como chefe maior o governador Cid Gomes e que reclama muito de casos de assédio moral não está contemplada pela lei, a Polícia Militar. A polícia é força auxiliar das Forças Armadas, mas elas são militares, portanto, a associação não tem poder de ter um sindicato e eles não poderá ser beneficiado pela questão da lei
de assédio moral. Por quê? Porque se baseia no princípio de hierarquia e disciplina. O professor e pesquisador Leonardo Sá aponta outros problemas que se apresentam como fatores para abordagens agressivas, excessos e desgastes entre policiais, governo e sociedade. Muitos policiais se separam, perdem o contato com a família, justamente porque não tem oportunidade de ter folga, né? As escalas, elas são escalas que não estão definidas, então isso acaba levando a todo um processo de ausência de convivência por parte do policial, ou não conseguem educar os filhos. Muitos policiais acabam se tornando dependentes químicos, né? Apesar de não divulgar o número de policiais que são acompanhados por conta de problemas com bebidas e drogas, a Polícia Militar pretende aumentar a capacidade do Centro Biopsicossocial para suprir uma demanda de tratamentos na capital e no interior. Em Fortaleza, os PMs que precisam procuram ou são encaminhados ao centro e passam por vários tipos de tratamento em grupos diversos. Seu grupo Recomeçar, uma mudança de vida que contempla militares usuários de algum tipo de substância psicoativa. Acontece semanalmente, de 9 às 11 aqui na sede do Centro Psicossocial. O grupo terapêutico Resgate da Autoestima, na busca da cura interior, contempla os militares e familiares. Essa dinâmica de trabalho, vista como antiquada e prejudicial, só poderia ser modificada se fosse alterada a própria legislação, mudanças no regime. Aí entraria a agora mais conhecida desmilitarização. Se a gente pensar a polícia como um serviço público, a polícia como um serviço público de cidadania, né, não contra a sociedade a favor do Estado, mas a favor da segurança cidadã, aí a gente muda a nossa mentalidade. Essa última greve que teve no Ceará mostrou para o resto do país que não temos condições mais de ter polícia militar. A formação deve ser outra. As lideranças têm que dar pela competência do servidor público e a sua formação constante para lutar com os problemas da sociedade e não com os problemas da segurança externa, que é o caso das Forças Armadas. Amanhã, na terceira reportagem da série, você vai ver que, apesar dos problemas, muitos policiais querem continuar na corporação e tem a polícia como referência e também com a própria história de vida. Então, governador, você já pensou em discutir aqui no nosso estado a desmilitarização da PM, mesmo com todas as mudanças que isso poderia trazer? Olha, sinceramente, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso e, pelo visto, não sou só eu que nunca pensou, porque todos os 27 estados brasileiros têm, o único que tem alguma coisa diferente de polícia militar é o Rio Grande do Sul, que tem brigada militar, mas é a mesmíssima coisa, só muda o nome. Então, eu desconheço qualquer experiência no mundo de só 3 países têm polícia militar desinformada. No mundo se tem mal informado nesse sentido. Você tem duas polícias, você tem a polícia militar e você tem a polícia civil, com papéis absolutamente distintos. Papéis são absolutamente distintos. A polícia militar é uma polícia ostensiva, é uma polícia de prevenção, uma polícia para estar nas ruas e evitar que os crimes aconteçam. A polícia civil, a polícia judiciária, tem um papel investigativo. O que há em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos, é que as duas são juntas, mas você tem as duas coisas. Você tem a polícia militar e tem a polícia civil, as duas sob a mesma hierarquia, o mesmo chefe. Né? Então, é o que eu conheço diferente. A hierarquia dentro da polícia militar foi abalada com essa greve da PM? Em que medida? Isso já houve em outros casos, em outros estados, e aqui no estado do Ceará já houve no passado. É claro que isso deixa sequelas. Mas creio que o tempo será capaz de cicatrizar. Mas alguma estratégia de orientação e disciplina para lidar com isso da melhor maneira? Eu ao longo de todo o período, né, eu inclusive conversei com autoridades federais, não vou citar nomes aqui, eu acho que é importante que o Brasil pense essa questão.